Olá, alunos do 7º ano, eu sou a professora Alzeneide, eu vou estar auxiliando vocês com a disciplina de matemática. Para dar início aos nossos estudos, às nossas aulas, nós vamos começar falando sobre os números inteiros, o conjunto dos números inteiros. Então, até agora, você já conheceu o conjunto dos números naturais, que começando aqui a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Esse é o conjunto dos números naturais. Se unirmos aos números naturais, também os números inteiros negativos, isto é, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, nós teremos o conjunto dos números inteiros, tá? Que é representado pelo símbolo Z. Então, aqui está o Z, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4 e até chegar ao mais infinito. Aqui também ela vai crescendo até chegar ao menos infinito. Na verdade, decrescendo. Os números que fazem parte desse conjunto são denominados elementos de Z. No nosso cotidiano, nós costumamos ver esses números. Às vezes, nós não nos ligamos, mas nós vemos constantemente. Olha só essas situações aqui. Eu trouxe aqui a movimentação de uma conta bancária de Ana e de Marcos. Ana fez um depósito de R$1.000. Se ela depositou, ela colocou. Ela tem esse valor, então é um valor positivo. Depois, ela sacou R$800. Então, ela fez uma retirada. Mas, como era 1.000, ela ainda ficou ainda com R$200. Depois, ela fez um depósito de R$300. Se ela depositou 300 e ela tinha 200, agora ela tem R$500. Depois, ela foi lá e sacou mais 100. Se ela sacou 100, ela tinha 500, ela retirou 100, ela ficou com R$400. Esse 400 eu chamo de saldo, porque é o que ela tem na conta. É um saldo positivo. Marcos fez um depósito também de R$1.000 e sacou apenas 100. Então, ele ficou com 900 na conta. Depois, ele fez um depósito de R$200. Se ele tinha 900 e ele fez um depósito de 200, então ele ficou com R$1.100 na conta. Só que depois ele precisou de 1.200, só que ele só tinha 1.100. Então, ele pegou o 1.100 e mais R$100 emprestado do banco. Então, se ele tomou o emprestado, ele ficou devendo. Então, ele ficou com um saldo negativo de R$100. É mais para a gente entender que os números inteiros eles estão presentes no nosso dia a dia. Numa simples movimentação aqui de uma conta bancária, a gente consegue entender a noção de positivo, saldo positivo e saldo negativo. Outra é com a temperatura. A temperatura de sábado de uma determinada cidade era de 20 graus Celsius. No domingo, essa temperatura caiu 15 graus. Então, se a temperatura caiu 15 graus, foi para 5 graus Celsius. E na segunda, caiu mais 10 graus Celsius. Então, se estava 5, caiu 10, então foi para um valor negativo.
Vamos imaginar que aqui seja o termômetro. Aqui vai medir 0. Aqui 5 graus Celsius. E aqui menos 5. Então, se caiu 10, é 5 mais 5. Então, estava em 5, caiu 5, foi para 0. Mais 5, essa temperatura foi para menos 5. Toda vez que eu tiver uma temperatura abaixo de 0, ela vai ser negativa. Acima de 0, vai ser os valores positivos. E uma regrinha aqui que vocês não podem esquecer. Todo número natural é um número inteiro. Lembra que eu falei que o número inteiro, ele é a junção de todos os naturais já existentes com os negativos. Então, todo número natural é um inteiro, mas nem todo número inteiro é um número natural, porque os números negativos, eles são inteiros, mas eles não são naturais, porque os naturais é a partir do 0 para frente, todos os positivos. Aí você deve estar se perguntando por que que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Então, essa letra Z, ela vem dessa palavrinha aqui, Zahl, que em alemão significa número. Então, por isso é representado pela letra Z. Então, aqui mais uma vez o conjunto dos números inteiros. Essa reticência significa que existem mais números para cá, até ele tende ao menos infinito. E depois do 0, crescendo até o mais infinito. Aqui eu tenho uma representação da reta, tá? É interessante que quando formos trabalhar com números inteiros, sempre tem uma reta desenhada aí próximo de você, tá? Para que você não se confunda. E aqui eu tenho um exemplo. Coloque na reta numérica cada uma das letras abaixo conforme o seu valor. O A vale 5, B vale 2, o C vale menos 1, D menos 6, o E vale 0 e o F vale 3. E aí eu tenho a reta aqui desenhada. E eu tenho somente alguns valores nessa reta. Se eu tenho 4 aqui, então entende-se que esse número que não tem, que está faltando aqui, seria o 3. Mas se aqui é o 3, aqui teria que ser o 2. E aqui não seria menos 2, seria 1. Aqui eu tenho que entender qual é a regra que essa reta, né, está seguindo. Já vi que não é de uma em uma unidade. Vou tentar colocar o 2 para a gente ver se é de 2 em 2. Então, se aqui é 4, aqui é 2, né? Diminuir 2 unidades, então, diminuindo 2 unidades, eu vou para 0. Menos o 2 unidades, menos 2, menos 4, e aqui seria o menos 6. Né? Então, aqui eu formei essa reta, obedecendo essa regra de 2 em 2. 0, 2, 4, 6, menos 2, menos 4, menos 6. Então, agora dá para localizar esses outros números com essas letras. A vale 5. Então, se o 4 está aqui, o 6 aqui, o 5 está entre o 4 e o 6. Então, aqui vai ser a letra A. O B vale 2. Então, aqui, já sei que o B está aqui. O C vale menos 1. O menos 1, ele está entre o 0 e o menos 2. O D vale menos 6. Basta localizar o menos 6 na reta. O E vale 0. E o F vale 3. O 3 está entre o 2 e o 4. F. O F vale 3. É uma atividade simples, mas
que tem alguns alunos que erram, né, por não analisar qual é a regra que essa reta está seguindo. Aqui no caso, ela não foi de 1 em 1, ela seguiu de 2 em 2. A reta também é importante para que a gente possa fazer a comparação dos números e também organizá-los em ordem crescente ou em ordem decrescente. Aqui tem escreva os números abaixo em ordem crescente. Logo, eu preciso identificar qual é o menor número que tem aqui presente nesses números. Eu sei que o 0 é a minha base, então, do 0 seguindo para a minha direita, todos os números são maiores. Quanto mais para a direita esse número tiver, maior ele vai ser. E partindo do 0 para a esquerda, quanto mais para a esquerda esse número tiver, menor ele vai ser. Então, aqui eu tenho 2, o menos 1, menos 3, 0, 1, menos 7, raiz de 9. Esse raiz de 9, eu sei que raiz de 9 é 3. Menos raiz de 25. Raiz de 25 é 5, mas como tem o sinal negativo, então é menos 5. 8 e menos 10. Então, o menor número desses é o menos 10, porque ele está bem mais para a esquerda. Então, é menos 10. Depois do menos 10, eu tenho menos 7. Vem agora o menos 5. Depois eu tenho o menos 3. Menos 1. Cheguei aqui no 0. Depois o 1. Depois o 2. E o 3. E por último aqui, o número 8. Fica assim, menos 10, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 8, em forma crescente. E aí, para comparar, escreva o antecessor e o sucessor, ou seja, o número que está imediatamente antes e imediatamente depois do 7. Então, se o 7, ele está bem aqui, então, depois, antes do 7 tem o 6, depois do 7 tem o 8. Então, aqui antes é o 6, depois é o 8. Antes do 0, eu tenho o menos 1. Depois do 0, eu tenho 1. Antes do menos 3, eu tenho o menos 4. E depois do menos 3, eu tenho o menos 2. Menos 1, antes do menos 1, menos 2. E depois do menos 1, 0. Então, fica menos 2 e 0. O 1 está aqui, antes é o 0, depois é o 2. Então, fica 0, 1, 2. Menos 100. Menos 100, ele está bem mais para a esquerda. Então, basta saber que antes do menos 100, tem o menos 101. E depois do 100, o sucessor do 100 vai ser o menos 99. Agora, antecessor do 100, o 100 está para cá. O 100 positivo, esse era o 100 negativo. O 100 positivo está para cá, então, o antecessor do 100 vai ser o 99. E o sucessor do 100 vai ser o 101. Tá? Vocês não podem confundir. Aqui é menos 100, está bem mais para a esquerda, e esse é mais 100, está para a direita. Menos 20 vai ser o menos 21, o antecessor, e menos 19, o sucessor.
Menos 5 vai ser o menos 6, olha, menos 5, menos 6, o antecessor, e o sucessor vai ser o menos 4.